Por favor, nos ajude deixando seu gostei no vídeo. O Manual do Bom Divórcio, o livro da Diana Pope. Ela é advogada de direito de família. Eu vou convidar a Diana para vir para cá sentar com a gente. Diana, senta aí com você. Senta aqui do meu lado aqui, Diana. Na verdade, quando eu comecei a olhar, é um livro que fala de divórcio, mas é um livro que também fala de amor. Fala. O divórcio está ligado ao amor, né? Ninguém, enfim... Ah, tá? A gente achou que estava ligado ao fim do amor, mas... Não, mas é porque tudo começa pelo amor. Uhum. E pela vontade de que dê certo, de janeiro a janeiro. Ninguém escapa disso, eu acho que ninguém casa para separar. Mas o divórcio, ele às vezes é necessário. E quando ele é necessário, a gente precisa começar a olhar para ele com novos olhos, com um olhar mais positivo também. Porque é uma super oportunidade de você reconstruir sua vida, se entender. O divórcio, ele tem um efeito tão devastador que às vezes você perde casa, você perde amigos da vida inteira, você perde família, né? Você perde convívio com seu filho, porque você tem que dividir aquele tempo. E nome até, né? Patrimônio, ele destrói assim, além do sonho, né? Então... Toda essa ausência que de repente se impõe na sua vida, ela também é um cenário positivo para você recomeçar, para você saber agora como é que vai ser. Mas exatamente por isso tão difícil, né? Porque muito difícil. Não é só o fim de um relacionamento de duas pessoas, envolve tanta coisa em volta. Ele é talvez seja essa a grande dificuldade. Então talvez precise realmente de um manual. Precisa de um manual, eu acho que a gente... Um passo a passo. E precisa de um preparo também inicial, porque esse livro nasceu da minha prática como advogada de família. Porque eu senti um despreparo, né, das pessoas para enfrentar esse momento. Claro, ele é muito devastador e ninguém fala sobre isso, então precisamos falar sobre o divórcio. Todo mundo que um dia se propõe a casar tem que ter isso em mente, né? As pessoas me perguntam, eu sou casada, e aí, mas você é casada? Eu falo, sou casada. Desde o primeiro dia do meu casamento, meu divórcio está já aqui, ó, dentro da minha cabeça. Mas o que seu marido acha disso? Meu marido, no começo, ficava horrorizado, hoje em dia ele acha... Ok, assim, tá funcionando, porque é importante a gente imaginar que pode dar errado, sabe? Isso faz com que se fortaleça aquela relação. Pode dar errado. Olha só, o Dr. Fernando escreveu um livro que é A Neurociência do Amor, em que ele também fala sobre essa questão do fim de um relacionamento, desse ciclo, só que sob um outro ponto de vista. Queria que você explicasse como é que você enxerga isso. Eu concordo 100% com ela. Quando a gente está falando de divórcio, a gente está falando de amor também, da experiência amorosa num relacionamento a dois. Então a gente tem primeiro uma fase de paixão, depois a gente tem uma fase de amor romântico, depois uma fase de amor companheiro. E a gente deseja que isso dure para sempre. O que a estatística mostra, pelo menos aqui no Brasil, é 30% de divórcio, aproximadamente. E nesse momento, o cérebro experimenta coisas diferentes. Então, áreas cerebrais relacionadas com o prazer, relacionadas com o bem-estar, elas ficam diferentes nesse momento. Uma região mais anterior do cérebro, chamado córtex órbito-frontal, fica mais ativa. Porque o divórcio também, ele tem um processo de tempo. Se a paixão dura de 6 meses a 2 anos, geralmente o divórcio ele tem aí uns 2 anos mais ou menos para ele acomodar. E existem fases, né? No primeiro existe uma negação, depois vem a questão da raiva, depois tem a negociação, depois a pessoa pode, de fato, ficar deprimida até que, enfim, ela aceita. E durante esse período, assim como na paixão, um neurotransmissor chamado serotonina fica em níveis mais baixos. Por isso que muitas vezes a gente fica pensando tanto naquilo, pensando estratégias, o que eu poderia ter feito diferente, ou o que a outra pessoa poderia ter feito diferente. E nesse momento, o nosso cérebro está sendo enriquecido, porque a gente está se preparando para um próximo relacionamento, quer ele aconteça ou não. A gente sempre quer dar e trocar da melhor forma possível. Josiane, acho que ele falou do divórcio, mas esse ciclo aí é de qualquer relacionamento, né? Seja ele um divórcio formal ou um fim de um relacionamento, tem esse processo todo mesmo, né? O que eu fico muito impressionada, né? O médico falando assim, é a coisa do tempo específico. Não, porque a paixão é de 6 a 2 meses, e o divórcio depois de 2 anos, tudo passa. E eu acho tão curioso, porque o tempo do amor, ele é tão interno, né? Ele é tão pessoal, parece que é um tempo que não é medido pelo relógio. Pode levar mais ou menos, Pode levar mais ou menos. Assim, mas quando a gente fala isso, é baseado em estatística, claro. Né? E assim, isso média, pode né? mudar, se todo mundo aqui mudar a forma de pensar, se a gente entender o divórcio de uma forma diferente, provavelmente tudo isso vai mudar. Né?
porque eu acho que é isso, assim, o tempo é de cada um, que se você se relaciona muito tempo, uma vida, filhos, isso vai ter um tempo que é diferente de um relacionamento de menos tempo, mas às vezes um relacionamento de menos tempo pode ter uma intensidade de descobertas e de coisas que não tem como medir nesse tempo, né? Mas, sem dúvida, eu acho que é uma grande oportunidade de se rever, de ver o que é seu, o que é do outro, o que você gosta porque você realmente gosta, o que você gosta porque aquilo já virou um hábito. Né? Faz bem ao outro, né? Então, às vezes você acha bom gostar. Eu fiz uma peça a partir de uma história, né? É um monólogo que eu escrevi chamado Pequenos e Grandes Gestos de Despedida, que foi a partir de uma separação que eu vivi, de um relacionamento de 5 anos, mas de uma história de 9 anos. E depois de 1 ano de separado, a gente resolveu fazer uma viagem. Veja só. Vocês estavam separados e resolveram fazer uma viagem. Porque aí, para a gente ver se ia ser realmente um final ou se a gente ia voltar. Então, a gente combinou que se a gente resolvesse se separar, que a gente ia fazer uma celebração de uma separação numa viagem. Foi o que aconteceu, foi uma experiência incrível, que depois virou, a partir daí eu comecei a escrever essa peça, que é uma peça que eu faço há 1 ano e que faço em vários lugares, já fiz 3 temporadas e continuo na ativa, assim. Então, também foi uma oportunidade, olha aí, depois de uma separação, de desenvolver um talento que eu nem sabia que tinha, que era de escrever. Anselmo, o que você já descobriu em algum momento do fim, assim? Eu descobri que o casamento é um submarino. Flutua, mas é feito para afundar. Eu acho que a gente criou um processo civilizatório em que a gente transformou uma liberdade que já existiu como forma de relacionamento num estreitamento de relações, numas convenções que evidentemente não dão certo, não flutuam, mas acabam levando a gente à não compreensão da coisa mais importante, que é a diferenciação, né? Nós somos diferentes. Então, quando vamos conviver dessa maneira, de uma maneira estreita, de uma maneira emocionalmente possessiva, a gente começa a tolerar a diferença, o que é uma fraude horrorosa que a gente comete, né? E com o tempo, com a sabedoria e com o passar das experiências, a gente descobre que eu, pelo menos, descobri que o grande barato é você amar a diferenciação. É você amar o diferente, é você saber que essa diferença de corpos, de sentimentos e de intenções vai fazer portas abrirem, caminhos abrirem, e que você vai ver a vida de uma maneira completamente diferente. Eu passei por uma separação muito complicada, eu era muito jovem, e também usei a arte como forma de superação disso. E não dei a volta por cima, eu dei a volta ao mundo, que é esse livro. A Volta ao Mundo, uma pista para o futuro. E que eu escrevi para mudar o passado, porque eu voltei lá atrás e todas as coisas erradas que eu cometi, a maneira, o meu não entendimento da diferenciação, eu modifiquei. É como se eu pudesse viajar no tempo e chegar àquele encontro e dizer assim, olha, eu errei nisso. Vou corrigir. Eu agora entendo e eu queria corrigir. Vamos corrigir? Roberta, você também escreve na hora que está no fim, assim, tem alguma crise de relacionamento? Sim, muito. Eu acho que é o momento que é mais criativo até. Eu até passei por um divórcio também há 2 anos. E é engraçado, a música de Janeiro a Janeiro, que você citou no início, eu fiz para essa pessoa. E muita gente chegava para mim e falava assim, mas você terminou, e como que fica de janeiro a janeiro até o mundo acabar, e aí? E foi importante, assim, porque dentro disso eu entendi várias coisas, inclusive essa coisa do amor, que para mim ficou bem claro que o amor sempre vai existir em mim. Inclusive esse amor que está escrito na canção, né? Porque ele vai ser doado a partir daquele momento, ou de algum momento que essa ferida se cicatrizar, para outro amor que vai chegar. Mas é o amor que está ali guardado e é seu e você vai entregar para alguém. Exatamente. E também tem uma coisa interessante assim sobre o divórcio que, para mim, eu aos 11 anos meus pais se separaram. Então foi um momento muito difícil, assim, que por muitos anos eu sofri bastante, assim. Mas esse fato me trouxe aqui hoje, por exemplo. Porque aos 11 anos eu comecei a tocar violão justamente por causa disso. Olha só, aí você botou um aspecto que modifica talvez muito do que a gente está conversando e que você pode
nos ajudar, Diana, que é o divórcio com filhos. É completamente diferente de um divórcio sem filhos. Completamente diferente, porque aí os vínculos eles se perpetuam, né? Enquanto os filhos existirem, e todo mundo quer que o filho exista para sempre. Então, aí você tem outras questões a lidar, que é a guarda, né? Como é quem vai cuidar daquele filho. Existe uma confusão sobre guarda compartilhada e convivência, né? Guarda compartilhada é que os filhos decidam sobre a vida, os pais decidam juntos a vida dos filhos, onde vão estudar, se vão viajar, que cursos vão fazer. É o exercício do poder familiar hoje em dia, que já se chamou pátrio poder, na época, há pouco tempo atrás até. Uhum. E é inerente à sua paternidade, você não pode se eximir disso. E o que eu gosto de falar é o seguinte, casais casados também discutem aonde seu filho vai estudar. Também brigam. Isso permanece depois do divórcio, essa decisão conjunta. Essas decisões, elas têm que ser mantidas. Você tem filho, você não deixa de ser pai, porque você se divorciou. Né? Essa responsabilidade ela é inerente ao fato do seu filho ter nascido e ela vai seguir para sempre. Então, o divórcio ele não afasta essa sua responsabilidade. As pessoas querem um pouco... então ele não tem mais condição, ele abandonou a nossa família, não tem mais condição de decidir nada. Não é verdade. Ele abandonou, né, uma situação de casamento que terminou e os filhos vão continuar. E você vai precisar discutir onde esse filho vai estudar, o que esse filho vai fazer, onde vai morar. Mas é que fala-se muito em guarda compartilhada quando fica uma semana na casa de um, uma semana na casa do outro, né? Não. Ou seja, antigamente os filhos ficavam com as mães e os pais visitavam. Isso é convivência. E a convivência, ela depende da dinâmica de cada família. A guarda compartilhada significa, olha, nós dois juntos vamos decidir a vida do nosso filho, independente do que eu sinto por você, do que eu acho de você, do que eu, né, de como a nossa relação se deteriorou. A gente compartilha as responsabilidades. A nossa responsabilidade é essa. Onde nosso filho vai estudar? Eu não vou escolher isso sozinho. Eu não preciso escolher isso sozinho. Uhum. Você é pai, eu sou mãe, ou eu sou pai, você é mãe. E os casais casados também fazem isso. Quer dizer, isso é uma responsabilidade que ela é desde sempre. Uhum. Né? As pessoas acham que só os divorciados brigam sobre isso. Não, eu tenho discussões também sobre isso dentro da minha casa e conheço amigos que estão casados e que também divergem. Mas com o seu manual, você ganha sempre, né? Não tem jeito. Nem sempre. Deixa eu chamar a Lia Bock e o Ivan Martins pra cá, porque eles foram casados. Vou pedir para vocês dois sentarem aqui. Tiveram um relacionamento de 4 anos. Os dois são jornalistas. Os dois viveram... Não têm filhos juntos. Não. Então, mas têm filhos de outros relacionamentos. Sim. Então, eles podem bem exemplificar isso. Ou seja, no caso do divórcio de vocês, teve um aspecto, né? Porque eram vocês dois se separarem, ok. E com os filhos, vocês devem ter outros tipos de relacionamento com os ex-parceiros. Eu acho que com filho é sempre um pouco mais complicado, porque você não tem a opção de falar, não vou falar mais com ele, não quero mais saber. Nunca mais vou ver. Mesmo que isso passe depois de um tempo, né? Com um filho não tem isso, você tem que tomar as decisões, você tem que dividir. Na minha casa, por exemplo, a gente tem a guarda compartilhada e a rotina compartilhada, que é o mesmo tempo que fica com os pais. Eu tenho 2 filhos de 2 pais diferentes. Uhum. Então, ainda tem essa logística, assim, que eu preciso que os meus filhos convivam. Os irmãos, né? Que eles se encontrem, né? Sim. Não dá para eles ficarem quando um tá, o outro não tá. Então, tem todo um Excel, se você quiser te mostro depois. Uma planilha. Para poder dar certo. Uma tabela para poder dar certo. Uhum. Porque ainda tem que bater com o fim de semana das amigas, que as amigas também têm filho, também são separadas. Imagina se as amigas estão com filho e aí eu tô sem, como é que eu vou encontrar com as amigas? Aí nunca mais eu vou conseguir fazer e tomar uma cervejinha com as amigas, porque sempre que eu tô com filho, elas estão sem filhos. É um conceito aí de família ampliada, né? Uhum. Todo mundo, aqui a gente está ouvindo os depoimentos, todo mundo já passou por essa experiência da separação, muita gente já passou da experiência da separação com filhos, e você começa a ter que criar um método de convivência, né? Uma maneira de conviver dos filhos, dos pais, o ex. Essa é uma das bases do canal que a gente lançou. Não, porque alguém falou aqui que depois, que decidiu depois de um tempo, vocês decidiram fazer uma viagem juntos. Eles, depois de um tempo separados, resolveram criar um canal na internet para eles falarem sobre as questões exatamente da separação. Pois é, porque muitos de nós vivemos a separação, né? Vivemos diferentes separações, várias separações. É parte permanente da nossa vida. Antigamente se ficava casado uma vez, muito antigamente. Depois se passou a ficar casado e falar 2 vezes. Agora não, isso faz múltiplas vezes, né? E aí você tem que conviver com muitas pessoas na sua vida, algumas das quais são mães ou pais dos seus filhos.
E é preciso aprender a conviver melhor, né? E a gente criou o canal, a gente já era amigo, a gente se separou, claro que teve um período ali de adaptação. Teve esse período ali de chiado, né? Mas a gente ficou amigo, não sei se demorou 2 anos. Eu acho que a grande barreira, na verdade, a ser quebrada é a questão da culpa, né? Ou a pessoa se culpa pelo término, ou culpa o parceiro, e tem um determinado momento que isso aí tem que ser revisto, tem que ser olhado para trás e talvez editado um denominador comum de como foi o passado, como foi nossa história juntos, porque a história vai continuar até então, emocionalmente falando. E talvez seja mais saudável para os próximos passos. Perdoar, e né? o dar errado acho que o dar errado é que é uma frase muito perigosa, sabe? Porque não é que deu errado, sabe? Às vezes deu super certo um tanto de tempo, né? E por que às vezes um você monte de tempo. Um monte de tempo. E acho que a lei do divórcio... A lei do divórcio ela é de 1977, Vai né? fazer 40 anos esse mês. Vai fazer 40 anos. Antes disso, não podia separar. Então, depois que começa a poder separar, as pessoas falam, então posso, então vou separando, vou fazendo. Aí, antes, você tinha um ex-marido ou uma ex-mulher que você podia enterrar e tratar como o defunto da sua vida, sabe? A partir do momento que você tem 2, 3, 4, como é que você vai fazer isso? Você vai matando... Faz um filme de zumbis também, um filme de zumbi vira, né? Você vai matando partes da sua vida. Eu acho que vai sendo importante você deixar essas pessoas ali e interagir com elas de uma outra maneira, né? E eu acho que, eu brinco, eu falo assim, separar é morrer. É secar e nascer de novo, sabe? Eu acho que é importante esse nascer de novo. E o que a gente faz com o canal é isso, mostrar que tem uma amizade que você pode criar depois de separar, né? Depois de passado um tempo. Acho que nesse manual aqui, a Diana lista 3 atitudes que são saudáveis durante o processo do divórcio. Eu vou falando uma e você vai me ajudando. Primeiro é que você afaste-se. Então, no manual diz, a distância nos ajuda a tomar decisões melhores. Então, no primeiro momento, a distância. Eu acho importante, existe um medo... É muito comum do abandono de lar, né? As coisas vêm mudando muito, né? E as pessoas não estão se adaptando por falta de informação, porque a gente não fala sobre isso, sobre os novos caminhos, as novas possibilidades que a gente tem de lidar com o divórcio, enfim, mediação e tal. O que aconteceu para surgir esse livro foi o despreparo que eu sentia das pessoas para o divórcio. E aí eu fui entendendo que elas estavam despreparadas para o casamento, na verdade, né? A gente não pensa nem o que a gente quer fazer da sua vida, com o que a gente vai casar, o que a gente vai construir. Quando você... E aí, divorcia, vem, olha, não abandona o lar, cuidado, você vai perder tudo, porque é o resquício da cultura do litígio que vem da história da separação, que tinha a culpa... Apontar quem foi o culpado, porque antigamente, para se divorciar, você precisava se separar. A separação, como ela era mal vista pela sociedade, não se interessava que as pessoas se separassem, se divorciassem, desde a época patriarcal, do Estado e tal. Você precisava se justificar. E você se justificar é complicado, né? É mais fácil você falar, cara, eu era um excelente marido, ela era difícil, ela era uma pessoa complicada, e aí vinha a questão da atribuição da culpa porque você ficava bem na foto e a outra pessoa era. Então as famílias eram destruídas nesse... E outras verdades foram sendo reproduzidas e trazidas até o dia de hoje, como o abandono do lar. O abandono do lar, ele existe? Não é mais o efeito que tinha antes. Assim, você pode sair de casa porque é saudável você se afastar. Você tem consequências relativas à posse daquele patrimônio que podem se complicar, realmente a pessoa fica lá, depois você não tem como voltar. Mas você tem que avaliar isso no contexto geral, se isso é mais importante você ficar ali marcando aquele território ou você realmente começar a pensar na vida, o que você vai reconstruir, como você vai reconstruir isso, quem vai para onde, sabe? É saudável que as pessoas confiem a ponto de dar esse tempo. E depois desse tempo, ela diz que cuide do outro mesmo que seja difícil e tenha cuidado com a rede de apoio. Quer dizer, muitas vezes você vai buscar ajuda, não sei se já aconteceu com vocês, você vai buscar ajuda em alguém que não tem condição de te ajudar e que não vai te ajudar naquele momento, né? Que, na verdade, vai ser uma interferência a mais ou colocar uma ideia que você não precisava ter. Vou colocar só uma informação que chegou aqui pelas redes sociais, já que a gente está falando, que é a Mila. Ela diz o seguinte, que tipo de pessoa se casa pensando em divórcio? Eu, advogado. Advogado de família. E outras pessoas a gente está vendo lá. Mas se você parar para pensar... doutor, só um minutinho. A gente está vendo nas redes sociais, as pessoas falam assim, mas, poxa, a pessoa casar... E realmente muita gente pensa isso. Você não consegue, muitas vezes, casar pensando. Acho só sendo um advogado. Porque a gente não consegue casar pensando no divórcio. Não, mas você... Não é, mas se você olhar o teor de um contrato quando você casa... A gente não sabe que vai acabar? Não, olha só. O amor... Eu acho que nem todo mundo. Eu acho que nem sempre a gente acha que vai acabar.
Você pode achar naquele momento, como a Roberta escreveu, que é de janeiro a janeiro, enquanto o mundo... Isso é o que a gente... estiver lá, né? Enquanto as isso é o que a lá. gente... Eu achei isso. Ninguém casa para separar. A gente casa realmente acreditando naquele sonho, naquele amor de janeiro a janeiro. Mas quando é um erro, justamente esse é o medo. Não quero pensar sobre o divórcio. O divórcio, ele faz parte... Quando você entende que o amor é vulnerável, você entende que ele fica mais forte, ele fica mais verdadeiro, ele pode acabar. Então você cuida melhor desse amor. Entendeu? Não se falar sobre isso, não acreditar que isso é possível, porque eu não vou casar nunca me pensando em me divorciar. Eu tomo tanto cuidado para não me divorciar no meu casamento desde o início, porque eu sei que ele pode acabar, eu vejo ele acabar todos os dias. Essa é a minha prática, esse é o meu trabalho. Diana, então, se as pessoas não pensarem que o casamento pode quebrar, se elas não pensarem que pode quebrar, ele vai cair, vai quebrar. Porque ele quebra. Então não é você pensar que você vai separar, é você pensar que você pode vir a separar. E isso faz com que você tenha um cuidado extra para não se separar, justamente, eu acho. Talvez o excesso de confiança faça com que a pessoa não cuide tanto, né? Eu acho importante também que a experiência social, a nossa vida e a experiência de todo mundo à nossa volta sugere fortemente o tempo inteiro que os amores são temporários. Sim, e talvez a gente devesse entrar nas relações consciente disso. Claro. Isso não significa, olha, eu vou me separar amanhã, já estou fazendo os meus planos. Mas entender que isso faz parte faz toda a diferença. Que isso pode dar pra gente no futuro. Uma nova relação, assim, da gente desconstruir uma coisa do amor romântico também, né? De conto de fada, de que você vai encontrar um príncipe. E que, na verdade, assim, a realidade é outra. A gente encontra pessoas maravilhosas, a gente vive coisas incríveis, né? Naquela coisa de que a felicidade a gente encontra em horinhas de descuido, né? Que é a frase do Guimarães Rosa, que a gente quer ali do presente, que a gente consegue regar como plantinha, mas que acaba, nasceu, morre. Uma coisa que é super bonita na nossa